Todos já pensamos nossa fé. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. É o tema da nossa revista nova. O que é que falta? Ok? Tem mais alguém que esteja faltando? Irmão Narciso, tem a sua? Não? Pronto. Então, as revistas estão com o pastor, não é isso, pastor? Para providenciar? O pastor vai providenciar a revista de vocês, viu, irmãos? Então, hoje nós vamos começar estudando ateísmo em cima do muro, chamado de agnosticismo. É o título da nossa lição de hoje. Nós vamos basear a nosso estudo. É porque tem que mostrar para cá. Isso, tem que tentar. O máximo possível. Vai lá. Então, nós vamos começar o nosso estudo dessa revista com o estudo da primeira lição, que é o ateísmo em cima do muro, chamado de agnosticismo. Nós vamos basear o nosso estudo no texto de Romanos, capítulo 1, versículos de 18 a 32. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nesta carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma. Ele enviou essa carta aos irmãos para fortalecer a igreja naquele período. E essa carta serve para nós também hoje, porque a igreja de Cristo, ela sempre precisa desse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Então, é uma palavra que é sempre nova. Mesmo tendo sido escrita há tanto tempo atrás, esses textos ainda falam o nosso coração, fortalece a nossa vida, nos ajuda a seguirmos em frente a nossa caminhada cristã. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 18 a 32, ele disse assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado... Primeiro eu vou ler o primeiro versículo, tá bom? Depois a gente vai passar para o versículo 18 a 32. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aí, no versículo 7, ele diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, Paulo está começando a sua carta, mostrando para quem ele endereçou essa carta no primeiro momento. E aí, nós vamos saltar para os versículos 18 em diante, que é a base da nossa lição de hoje. Ele disse assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, vamos começar tentando entender aqui o título da nossa lição. Ateísmo em cima do muro, chamado diagnosticismo. Quando a gente diz que alguém está em cima do muro, a gente está se referindo à dúvida. Quando alguém te pergunta assim, ô fulano de tal, isso é assim, assim, assim? Ah, eu estou em cima do muro. Você está dizendo, eu estou em dúvida, não sei bem o que escolher, assim? Então, quando o título diz aqui que o agnosticismo é o ateísmo em cima do muro, o título está querendo dizer que as pessoas que se dizem agnósticas hoje em dia, na verdade, eles são verdadeiros ateus, meio que em dúvida. Será que Deus existe? Será que ele não existe? Nós não podemos confiar se ele de fato existe, porque nós não temos provas. O agnóstico é alguém que se define assim, porque ele não tem prova da existência de Deus, prova material, científica. Ele diz assim, eu tenho dúvida. E o que é o ateu? O ateu é aquela pessoa que diz, eu não acredito em Deus. Definitivamente, Deus não existe. Vocês percebem a diferença entre o que é ateu e o que é agnóstico? Então, ateu é aquele que diz, Deus não existe. E agnóstico é aquele que fica em cima do muro. Ah, ninguém prova. Então, eu não sei. É isso. É por isso que aqui o título diz assim, o ateísmo em cima do muro, chamado de agnosticismo. É importante que nós, Igreja de Cristo, entendamos o que é ser ateu, o que é ser agnóstico. É importante. Por que é importante? Porque hoje em dia tem muitas pessoas se definindo assim no mundo. Então, nós que somos da Igreja de Cristo e que temos o papel nesse mundo, a missão dada por Deus de evangelizar o mundo, de levar o conhecimento da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, da salvação que o homem só encontra na pessoa de Jesus. Nós temos essa missão para o mundo inteiro. Nós vamos nos deparar com pessoas assim. Pessoas que se posicionam como ateus e pessoas que estão em cima do muro, portanto, se definem como agnósticos. Eles dizem, como eu já tinha dito, Deus não pode ser conhecido, ninguém sabe se ele é de fato real, se ele existe, enquanto que a Igreja de Cristo tem uma mensagem totalmente diferente sobre isso. Quando alguém pergunta para a igreja, Deus pode ser conhecido? Nós, cristãos, dizemos, ele se deu a conhecer, ele se revelou à humanidade. Então, ele pode ser conhecido, sim, no limite da revelação que ele quis fazer. Pensem
alguma coisa coberta com a cortina e que, de repente, você tira a cortina. Vamos dizer que essa parede tem uma cortina. Aí, eu começo a tirar a cortina dessa parede. Eu tiro, vou tirando, vou tirando. Quem está daqui consegue ver até onde eu tiro a cortina. Concorda comigo? Se eu não tirar a cortina da parte de cima, tem como o irmão Arildo saber o que tem em cima? Não. A mesma coisa foi a revelação de Deus ao ser humano. Ele tirou a cortina até onde ele quis. E até onde Deus quis tirar a cortina? Nós vamos saber disso na lição de hoje. Até onde Deus quis se revelar ao ser humano? Nós vamos saber hoje. Então, a igreja de Deus, ela diz, ela fala, diferente dos agnósticos, que Deus pode ser conhecido, sim, até o limite que ele quis se revelar ao homem. E a igreja também afirma para o mundo, Deus pode ser conhecido, mas ele não é um Deus, não é um Deus que pode ser totalmente compreendido pela mente humana, porque ele está acima da nossa compreensão. Ele está acima da nossa capacidade de compreendê-lo. E aí tem uma música que eu particularmente gosto, que Narciso deve saber cantar, ele pode cantar no final da nossa escola bíblica de hoje, que diz assim, ninguém estuda Deus ou ninguém ensina, como é, Narciso, o pedacinho? Ninguém explica Deus. Ninguém pode explicar esse Deus que é o Criador do universo, é o nosso Criador. Como é que a mente humana pode querer explicar Deus? Porque para a gente explicar alguma coisa, a gente tem que pegar e estudar aquilo de uma forma profunda. A ciência, para explicar alguma coisa, leva aquilo ali para um laboratório, estuda minuciosamente, usa um microscópio, entende exatamente como são as moléculas, se for algo vivo e etc. Mas quem pode levar Deus para um laboratório? Quem pode entender a grandeza de Deus, Criador e sustentador do universo? Ninguém. Ninguém. Então, a igreja afirma, Deus pode ser conhecido, mas Deus não é totalmente compreendido. Nem por nós, que somos conhecedores da sua palavra revelada, conhecedores de Jesus, porque nós temos o Espírito dele dentro de nós, então nós caminhamos com Jesus. Nós conhecemos Jesus na caminhada cristã, que ele está conosco. Nós conhecemos Deus a partir da sua criação. Quem, diante do mar, não consegue perceber a grandeza de Deus? Quem, irmãos, diante de vários pássaros coloridos voando, não consegue perceber a grandeza desse Deus? Ou diante das borboletinhas coloridas, da metamorfose que elas sofrem, de lagarta para borboleta, totalmente diferente, né? Não é verdade? Quem não consegue perceber nas mínimas coisas da criação a grandeza de alguém que pensou na criação? Irmãos, quando eu estava assistindo um documentário com o pastor e eu fiquei tão impressionada nesse documentário sobre a natureza, fiquei tão impressionada, porque a natureza foi minuciosamente, detalhadamente pensada. Tudo é perfeito na natureza, tudo. Quando você vai para o corpo humano, cada partezinha, cada sistema, cada molécula, cada célula, funcionando o tempo todo como uma fábrica, continuamente, para manter a vida existindo, tudo certinho. Se algo não tivesse acontecendo, foi impedido nesse sistema perfeito do nosso organismo, a gente para e morre. É algo impressionante. Quando os astronautas foram para a Lua, né, pela primeira vez, e se depararam com a grandeza do universo mais de perto, alguns, quando voltaram, se converteram.
eram ateus e se converteram. Converteram as suas ideias, entenderam que existe alguém que projetou esse universo tão grande. Então, através da natureza, Deus se descortinou. Então, foi o primeiro passo, a primeira etapa que Deus usa para mostrar que Ele é real. Foi através da natureza. Então, nós vamos estudar a partir de agora essas etapas desse descortinar, dessa revelação que Deus fez dele mesmo para mostrar que ele é verdadeiro, que ele é real, que ele existe. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Romanos aqui, é disso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, Deus ele se mostrou para o ser humano através da natureza. Então, os homens são indesculpáveis. Os homens que não acreditam nele não têm desculpa para esses homens. Por quê? Porque ele se revelou, está aí diante dos olhos de todos, a grandeza do universo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que os homens que não acreditam são indesculpáveis. E que esses homens, amados, eles se afastaram tanto, eles endureceram tanto o coração para essa verdade, endureceram tanto o coração para essa verdade de que Deus existe, que eles se afastaram de Deus de tal forma que eles se rebelaram contra tudo o que é verdadeiro. Primeiro, trocaram Deus pelos seus próprios ídolos. O apóstolo Paulo está falando isso aos Romanos, aqui, nesse texto que eu li. Então, o que é que as pessoas no tempo de Paulo faziam e fazem hoje? Construíam imagens belíssimas de escultura e diziam assim, esse aqui é o Deus dessa cidade. Esse aqui é o Deus dessa região. Esse aqui é o meu Deus. Entendem? Então, qual foi a primeira consequência de não acreditar na existência do Deus, criador de todas as coisas? Foi os homens criarem os seus próprios deuses. Depois que os homens criaram os seus próprios deuses, eles se afastaram de Deus. Ou melhor, eles começaram a praticar outras coisas. Outros pecados vieram como, digamos assim, parceiros desse pecado, que é o pecado da idolatria. A ponto, o apóstolo Paulo diz, a ponto dos homens trocarem o seu desejo natural, falando da sexualidade, por pessoas do sexo oposto, e começarem a desejar pessoas do mesmo sexo para se relacionarem sexualmente. A ponto disso, o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos. Então, as mulheres trocaram os homens por outras mulheres e os homens trocaram mulheres por homens para se relacionarem sexualmente. E, além disso, se tornaram rebeldes, contradizentes, caluniadores. E aí ele dá uma lista grande, presunçosos, desobedientes aos pais. Tudo de ruim. O ser humano se tornou a partir de não acreditar que Deus é real, que Ele é verdadeiro, que Ele existe. Então, aqui nós estamos fazendo a introdução do nosso estudo de hoje, tá bom? E vamos agora para o primeiro ponto da nossa lição. Então, a palavra agnosticismo significa exatamente isso. Ela vem de duas palavrinhas gregas. Na língua grega, que foi a língua do Novo Testamento, foi escrito no Novo Testamento. Significa não. E gnose significa conhecimento. Por isso que agnosticismo significa não conhecimento. Não conhecemos a Deus, então não cremos em Deus, certo? Isso que significa a palavra agnosticismo. Aqui, um pouco sobre o agnosticismo, é o primeiro ponto, que diz assim, o termo agnosticismo, do grego agnostos, vem da junção de duas palavras gregas. Que significa não, mais gnose, que é conhecimento. E foi cunhado publicamente pela primeira vez em 1869, em uma reunião da Sociedade Metafísica em Londres, pelo biólogo britânico T.H. Huxley.
defensor da teoria da evolução darwiniana. Ele tirou o termo do altar grego em Atenas, mencionado por Paulo em Atos 17, 23, que tinha a inscrição agnósto theo, Deus desconhecido. No pensamento de Huxley, em nenhuma crença há provas suficientes sobre Deus. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ali em Atenas, tinha vários altares a vários deuses, e tinha um altar que não tinha Deus nenhum sobre ele, mas tinha escrito embaixo, ao Deus desconhecido. Aí esse cientista aqui, numa reunião de uma sociedade que certamente não acreditava em Deus, ele inventa, ele cria esse termo agnosticismo, tendo como, digamos, referência aquele momento que Paulo estava em Atenas e viu esse altar ao Deus desconhecido. Então, os agnósticos dizem, não, nós não conhecemos, então nós não cremos. Alguns agnósticos fazem questão de estabelecer uma distinção entre ateísmo e agnosticismo. O ateísmo refere-se à negação da existência de Deus. O agnosticismo sustenta que não há evidência suficiente para ter certeza de que Deus existe ou não. O ateu afirma que não há Deus, enquanto o agnóstico sustenta apenas que ele não sabe se Deus existe ou declara que não é possível conhecer Deus. Apesar dessa distinção que os próprios agnósticos tomam cuidado de fazer, muitos acreditam que o agnosticismo produz, na verdade, ateus com vergonha de se declararem ateus, ou até mesmo ateus práticos. Então, um ateu que tem vergonha de dizer que é ateu diz que eu sou agnóstico. Que, no final das contas, é a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Eu creio, mas eu está bem distante. Eu não posso conhecê-lo, eu não posso me relacionar com ele. Não, eu não sei se ele existe. Eu não posso dizer que sim ou que não, porque eu não sei se ele existe. É assim. Não, mas agnosticismo significa não conhecimento, ou seja, a impossibilidade de você conhecer, embora exista, mas você não conhece pessoalmente. E por isso você não pode dizer definitivamente que existe. É isso, entendeu? Como você não tem esse conhecimento real, você não pode dizer, você não pode afirmar se existe ou não. Antes de mais nada, precisamos ter duas certezas. Embora todo cristão deva acreditar que Deus pode ser conhecido, é impossível compreendê-lo completamente. A Bíblia afirma em vários textos que Deus é incompreensível. Ao declarar isso, não estamos dizendo que é impossível conhecer a Deus ou que ele é totalmente desconhecido. Estamos apenas reforçando que ninguém pode compreender Deus completamente. Deus é grande demais e nós pequenos demais para compreender absolutamente tudo a respeito dele. O finito não pode compreender o infinito. No entanto, o Deus incompreensível se deu a conhecer. Ele não é o Deus desconhecido, ele é o Deus que se revela. Sim, Deus pode ser conhecido. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, o que Deus lhes manifestou, diz o versículo aqui que nós lemos, nesse texto de Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Diz o texto de Romanos, mais uma vez, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Há evidências da existência de Deus por toda parte, primeiramente na própria consciência humana. Eu achei muito interessante essa afirmação dele, do autor da nossa revista aqui. Ele diz que na própria consciência do ser humano, seja ele cristão ou não, seja ele de um país ou de outro país, independente, o ser humano tem uma consciência lá intrínseca de que há Deus. Eu achei muito interessante isso aqui que ele afirmou. Quer ver? Observe o que é que ele defende aqui nesse ponto. O apóstolo Paulo diz que as pessoas sufocam, suprimem
rejeitam a verdade. Você só pode suprimir algo que você tem. Não é mesmo? Você pode suprimir algo que você não tem? Vocês perceberam que essa afirmação o pastor Paulo fez aqui no início do texto? Vamos voltar para o texto? A ideia é que Deus nos criou com a semente religiosa. Isso significa dizer que todo ser humano, todo ser humano nasceu, por assim dizer, crente em Deus, certo? Até você. Até bateu. Todo mundo nasceu já com essa inclinação para adorar a Deus. Mas por causa do pecado, esta adoração a Deus foi convertida para outro Deus. Qual foi este outro Deus? Os ídolos, as imagens esculturas, um homem, um governante. Ou se ele diz assim, eu não acredito em nada disso, eu não adoro nada disso, significa dizer que ele está adorando a si mesmo. É idolatria, ele está se adorando. Por quê? Porque ele tem essa semente religiosa, ele não consegue tirar essa semente religiosa. A semente religiosa significa que ele adora ou a Deus ou aos deuses. Nós que adoramos aos deuses, fomos resgatados e trazidos de volta para adorar o Deus único e verdadeiro, o Rei de Jesus. Ok. E é esse pensamento do apóstolo Paulo. Ele diz assim, no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram com Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Percebe aí que o apóstolo Paulo também entendia assim? Que todos, no fundo, sabem que existe Deus. O apóstolo Paulo disse que as pessoas sufocam isso. O ateu sufoca essa verdade que existe dentro dele, suprime essa verdade, rejeita essa verdade. Isso significa que há certo grau de verdade e de justiça embutido no coração do homem. Há certa verdade, olha a afirmação, e justiça lá dentro do coração de todos os homens. Mesmo as pessoas que rejeitam a Deus seguem caminhos alinhados com a sabedoria dele. Observe o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos lá? Vamos para o próximo texto? Vamos deixar a Bíblia aberta em Romanos, por enquanto, não é? 14 e 15. Olha o que é que diz aqui. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, o apóstolo Paulo está afirmando aqui que mesmo os gentios, aquelas nações, aqueles povos que não tinham conhecimento da Bíblia e não acreditavam em um só Deus, criador de todas as coisas, eles tinham embutido lá no coração deles uma certa lei moral. A verdade e a justiça estavam lá. É tanto que eles faziam coisas certas baseadas nessa consciência e não baseadas na Bíblia, porque eles não tinham Bíblia, e nem baseados no conhecimento de que só existe um Deus, porque eles não tinham também esse conhecimento. Eles adoravam vários deuses, nas suas realidades, de cada povo, mas por que eles faziam coisas certas? O apóstolo Paulo está questionando, porque existe uma lei lá dentro. Quem foi que colocou essa lei lá dentro do coração do homem? Deus, quando nos criou. Então, independente de ser judeu ou não, o apóstolo Paulo está afirmando que existe essa lei. E essa lei no coração do homem que faz com que o homem fique com a consciência pesada ou não. A consciência pesa ou não, de acordo com essa lei que está lá dentro do ser humano. Exatamente. Interessante. Suponhamos que uma pessoa que viva na selva nunca tenha convivido com a sociedade,
com pessoas esclarecidas, nunca tenho ouvido o Evangelho, nunca tenho conhecido ninguém além do grupinho dele lá da célula. Então, são pessoas brutas, não conhecem a lei de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que é certo e errado, entre aspas, sabe sim. Lá no coração ele sabe exatamente o que é certo ou errado. Por exemplo, uma pessoa dessa vai matar uma outra pessoa, ele vai pensar várias vezes antes de matar. Não, porque o ideal é matar essa pessoa, não é certo. Quem vai deixar ele que não é certo matar os seus semelhantes? A lei que está lá no coração. Entendeu? Então é como se ele tivesse os 10 mandamentos gravados lá no coração, mesmo sem nunca ter lido ou ouvido falar dos 10 mandamentos, que é uma lei moral. Então, por isso que Paulo diz que ninguém é indesculpável. Ok? Ele tem essa lei, além do que ele tem uma ideia, mais ou menos, de que existe um Deus criador de todas as coisas. Por isso que ele é indesculpável. Agora, ele precisa, claro, da revelação especial para ser salvo, que é Jesus. Isso. Então, há evidências da existência de Deus por toda parte. Primeiro, na própria consciência humana. Foi o que nós terminamos de falar. E agora, também na criação, como a gente já tinha começado também a refletir. Deus também se revela por meio das coisas criadas. Paulo diz que as pessoas são capazes de ver claramente aspectos das qualidades de Deus por meio da natureza. Todas as pessoas podem concluir que existe um ser superior, sábio e inteligente, por detrás de tudo que existe. A realidade de Deus está impressa em nossa mente e na criação do universo. Chamamos essa revelação de revelação não verbal. A revelação na qual não há linguagem e nem há palavras, e não se ouve nenhum som. Você só olha e vê que existe um Deus todo-poderoso, um Deus criador. Salmo 19, versículo 3, o pastor poderia nos ajudar abrindo aí, para lermos. Então, o psicólogo Paul Bloom, da Universidade de Yale, relata que quando as crianças são perguntadas diretamente sobre a origem dos animais e das pessoas, elas tendem a preferir explicações que envolvem um criador intencional, mesmo que os adultos que as criaram, não. Em outras palavras, tendem a ter um conceito de Deus, mesmo que seus pais sejam ateus. Ninguém nasce ateu. Olha que interessante, irmãos. Um psicólogo parou para fazer um estudo. E o estudo foi feito com crianças de filhos de pais ateus. Ele selecionou essas crianças de pais ateus, portanto, pais que ensinaram essas crianças de que não existe Deus, criador do universo, que não existe. E aí esse psicólogo pergunta a essas crianças: e aí? Esses animais, certamente usou figuras, né? Ou imagens na TV, não sei. Esses animais, vocês acham que eles surgiram de onde? E foram perguntando sobre aspectos da natureza para essas crianças. E sabe qual é a resposta delas? A resposta delas demonstrava que elas tinham um conceito de que existiu alguém que fez aquilo. Que interessante, não é? E aí esse psicólogo, na conclusão do seu estudo, ele diz que ninguém nasce ateu. Que interessante isso. Irmãos, eu fico pensando assim, ser ateu não é fácil, não. Concorda comigo? É fácil ser ateu? Vocês acham que é fácil ser ateu? A gente pensa que é fácil, né? Que o difícil é acreditar que Deus existe, mas não é bem assim, não. O ateu, ele dá uma certeza que Deus não existe e que nem ele mesmo sabe. Ele não tem essa certeza de fato que Deus não existe. Ele dá a certeza. Imaginem. O texto diz assim. Tudo. É o 3, né? O Salmo 19, versículo 3. Só um minuto. Quando você no dia a dia, nesse mundo que vivemos, tem alguma coisa, irmãos,
de físico, construído pelo ser humano, que surgiu do nada? Essa cadeira que surgiu do nada? Esse celular? Esse púlpito? Esse livro? Tudo que é material, que foi construído por nós, seres humanos. Alguma coisa surgiu do nada? Óbvio que não. Ninguém cria nada, só inventa. Criar só Deus. E por que alguém pode acreditar e deve acreditar que uma natureza que é muito mais perfeita, muito mais complexa do que isso tudo que eu citei como exemplo, pode ter surgido do nada? Não é difícil não ser ateu? Muito difícil. Então, o pastor vai ler aqui. O versículo para a gente. Salmo 19, versículo 3. Então, Deus se revela através da criação, e essa criação é uma linguagem não verbal. Não tem palavras. Quando você olha para o mar está ali dizendo: quem me criou foi ele. O mar diz isso para você? Você ouve uma palavra do mar? Quando você observa um animal, a beleza de um animal, o animal diz para você: olha, quem me criou foi Deus. Fala sem linguagem. Não é? Não tem linguagem na natureza, mas ela está expressando o tempo todo aos nossos olhos essa verdade. Pode ir. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Pois é, não se ouve palavras, mas no há... entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ai, que linda! Chega a ser poético, né? É uma voz que não é audível. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, até uma tenda para o sol. Então, o tempo todo a criação está mostrando, está revelando, está falando, não com palavras. Não com palavras, mas está falando que ela foi feita pelo Deus Todo-Poderoso, sábio, perfeito, e que só Ele poderia, né, fazer todas as coisas, pela grandeza desse Deus. Então, Ele também se revela de maneira especial através das Escrituras. Irmãos, esse complexo aqui, esse conjunto de livros, porque a nossa Bíblia não é um livro só, parece ser, mas não é. Tem aqui 66 livros nesse compêndio, que a gente chama de Bíblia. 66 livros, escritos por mais ou menos 40 pessoas diferentes. Errei, pastor? 40? 40 pessoas, mais ou menos, durante 1.600 anos. Pessoas que não se conheceram, muitas delas. Sabiam disso? Por exemplo, vamos citar um exemplo. O apóstolo Paulo, que escreveu Romanos. Ele conheceu Isaías? O profeta Isaías? Não. Viveu muitos séculos antes dele. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João e a Carta de João, conheceu Moisés? Não. Aí você pega a Bíblia e lê do primeiro ao último livro. Você percebe alguma contradição? Você percebe alguma doutrina, alguma mensagem que contradiz? Não. Você pega a Bíblia de Gênesis, do primeiro até Apocalipse. Você percebe que há o Deus que começou a história, e a história está descrita em Gênesis, as partes mais importantes dessa história, não a história toda. Nunca a história toda, porque nenhum livro seria capaz de conter toda a história da humanidade, correto? Mas o que é mais importante na história da humanidade tem aqui. Que Deus criou o ser humano, um casal, que colocou esse casal no jardim, que tinha um relacionamento pessoal com esse casal, portanto, se comunicavam diretamente. Deus ia visitá-los todas as tardes, batia um papo com eles, tinha comunhão de pai e filho.
tinha harmonia no relacionamento entre o Deus Criador e a criatura, e que depois esse casal resolveu se rebelar contra Deus, portanto se afastou de Deus, e todos os descendentes deles, portanto nós também, somos descendentes do primeiro casal. Já nascemos longe de Deus, tem aqui essa verdade lá em Gênesis. E aí a história vai acontecendo. Deus escolhe um povo, Deus trabalha na vida do povo, daquele povo de Israel, para se revelar a esse povo, a história do povo, e vai. Agora nós estamos no período da igreja, depois da vinda do Salvador para esse mundo há 2000 anos atrás, do Filho de Deus. Estamos, sabe que história? Que parte da história da Bíblia? Hoje, a história da igreja. A igreja de Cristo na Terra. E sabe como é que vai acabar essa história? A Bíblia conta o fim da história humana. Então, a Bíblia traz o começo da história da humanidade, o meio. Nós não estamos no meio, viu? Nós estamos do meio para o fim da história. Está aqui a nossa história, a história da igreja. Meio para o fim. E a Bíblia fala do final de todas as coisas, da história da humanidade na Terra, em Apocalipse. Quando Jesus voltará, porque ele morreu, ressuscitou, foi para os céus, mas deixou uma promessa com a sua igreja. Eu voltarei. Eu voltarei para levar vocês para mim. Nós estaremos de novo no Éden. Não naquele Éden físico, mas no Éden da comunhão, no lugar de comunhão perfeita com o Pai, que esse é o propósito dele para nós. Foi por isso que ele mandou Jesus ao mundo. Né? Então, o final de tudo está aqui, escrito em Apocalipse. Irmãos, que maravilhosa essa revelação. Concorda comigo? É a revelação da criação de Deus, é a revelação do plano de Deus para a humanidade, é a revelação do princípio, meio e fim. Então, Deus se revela através desse livro? Se revela ou não? Se revela e como se revela? Revela os seus planos, revela as suas ações em nosso favor. Revela muita coisa, revela como nós devemos viver. O que é que ele quer de nós, como seres humanos, como cristãos, muito mais, né? Seguidores do Filho dele. É uma revelação da vontade de Deus para nós. Então, essa é a terceira, a gente pode dizer que essa é a terceira forma de Deus se revelar. A primeira é através da consciência, que todos trazem, consciência de Deus lá no fundo do íntimo. A segunda que nós vimos é a criação. E a terceira agora é as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. E a quarta revelação ficará para a próxima semana, porque já são 11 horas. A quarta revelação. E a revelação mais completa e importante, nós veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Então, vamos voltar motivados a estudar na escola bíblica. Vamos, cada um com a sua revistinha em mãos, lendo os textos, né? De preferência o conteúdo antes de chegar aqui, para você questionar, perguntar. E agora, nesse último minutinho, eu queria dar a vocês a oportunidade de perguntar. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que foi dito até aqui, pode fazer, para a gente poder encerrar esse momento. Eu conheço. Aí eu tinha comprado na revista parte 2, já tinha estudado um pouco a revista, essa primeira base aqui. E aí eu perguntei o que é para vocês. É como vocês falaram, só que ele falou uma forma diferente, assim, que há uma força superior. Então, é a timidez. Porém, o Senhor não se revela. Ele faz o apóstolo Paulo, diz, ele compreende e rejeita a verdade. Ele diz que é uma força superior para nós não ter, e para ele é o superior. Aí eu comecei com ele, pregar o evangelho, e agora ele teve um filho. Aí ele falou que ele ficou até mais, pode dizer assim, balanceado no Cristo, né? Aí eu falei, né?
E a criança, quando ela é pesada, se tem um criador, ela tem sede, aí ela fala a Deus. Aí eu falei para ele, não, vou estudar pouco isso, eu vou falar que eu acredito, não vou deixar ele seguir o caminho dele. Eu falei, sim, mas você não tem certeza que as escrituras, elas não são a revelação dele? Por que você não prova assim do seu filho e tal? Ele falou assim, porque eu quero deixar ele seguir o caminho dele. Eu falei, mas eu, quando tiver um filho, eu quero pregar o evangelho, eu quero pregar a certeza que eu tenho em Deus. Só que ele ficou balanceado, né? Eu vi que ele falou assim, não, eu vou começar a estudar a Bíblia. Aí ele falou, começa a estudar a Bíblia. Porque não tem fundamento, né? A verdade está lá dentro da consciência dele. Deus é o sol, é a natureza, né? Ou seja, algo, muitas das vezes algo físico, né, para eles. Isso é panteísmo. É, né? É como se a natureza fosse Deus. Isso. Isso é panteísmo. Panteísmo, chama-se panteísmo. Entendi. Conheço um que mora perto, né?